Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha numa das tensões mais profundas da estrutura política brasileira. De um lado, a autonomia dos municípios, que a Constituição de 88 consagrou como um pilar da nossa federação. Do outro, uma proposta de reforma administrativa bem radical que promete combater a ineficiência crônica e a dependência de recursos públicos. A questão que nos divide é a seguinte: a fusão compulsória de municípios financeiramente inviáveis com a possibilidade de nomear interventores federais com base em indicadores de desempenho. Isso é uma solução pragmática e necessária para os problemas do Brasil? Eu vou defender que sim, que se trata de uma reforma corajosa e essencial para o país. E eu vou sustentar que essa proposta, embora talvez bem intencionada, fere princípios constitucionais que são basilares e representa um risco à democracia local, ameaçando o delicado equilíbrio da nossa federação. Olha, vamos direto aos fatos. O modelo atual, com mais de 5.500 municípios, ele é fiscalmente insustentável. Cerca de 70% deles não geram receita própria suficiente para cobrir sequer os custos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Eles sobrevivem quase que exclusivamente de repasses federais, como o Fundo de Participação dos Municípios. Essa estrutura pulverizada não é só ineficiente, ela é a base de poder para oligarquias locais. A máquina pública, as emendas parlamentares, tudo isso é usado para perpetuar um sistema de clientelismo que impede o desenvolvimento real. Pense nisto. Nos últimos 10 anos, estados do Nordeste receberam, em média, 25% a mais de transferências federais per capita do que a média nacional, mas o PIB per capita deles cresceu muito abaixo do resto do país. O gargalo não é falta de dinheiro, é um problema estrutural de como ele é aplicado. A proposta é drástica, eu admito. Reduzir o número de municípios para um teto de 3.000, fundindo as unidades menores e inviáveis. A economia com estruturas administrativas redundantes, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, seria na casa dos bilhões. E para garantir que isso não seria só uma mudança no mapa, a proposta amarra o repasse de verbas a metas claras de desempenho. Se o município fundido não melhorar seu IDEB, que é basicamente uma nota que mede a qualidade das escolas, ou se não ampliar o saneamento básico, o governo federal poderia nomear um interventor. A lógica, no fundo, é bem simples. Se a União arca com a maior parte dos custos, ela deve ter o poder de cobrar resultados e intervir quando a gestão local falhe em prover o básico para a população. A sua análise econômica ela é forte, mas ela ignora completamente a arquitetura política e legal sobre a qual o Brasil foi construído. Veja bem, a Constituição de 88, no seu artigo 1º, não é só um texto, é um pacto. Ela estabelece o Brasil como uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e, crucialmente, dos municípios. A autonomia municipal não é um detalhe técnico que a gente pode flexibilizar em nome da eficiência. Ela é uma cláusula pétrea. Ou seja, faz parte daquele núcleo duro da Constituição que não pode ser alterado nem por emenda. É o alicerce da casa. Tentar remover esse alicerce para consertar uma rachadura na parede pode, no fim, derrubar a estrutura inteira. Uma fusão em massa e compulsória decretada de cima para baixo já seria uma violência contra esse princípio. Mas adicionar a isso uma intervenção federal baseada em métricas de desempenho, aí é uma ruptura completa com o Pacto Federativo. Quem escreveu a Constituição, claro, pensou em situações extremas. Criaram uma válvula de escape no artigo 35, mas foram extremamente cuidadosos. A intervenção num município é uma medida excepcionalíssima, que só pode ser feita pelo Estado, não pela União, e apenas em situações muito objetivas e graves, como um calote na dívida por 2 anos consecutivos ou o descumprimento de uma ordem judicial. Não existe margem para um medidor de desempenho subjetivo como o que está sendo proposto. Isso daria um poder desproporcional e perigoso ao Executivo Central, ferindo a separação de poderes e a própria democracia na sua instância mais próxima do cidadão. Mas é justamente esse apego a uma interpretação, digamos, formalista da Constituição que nos mantém presos a um sistema que, na prática, financia o coronelismo moderno.
Você fala do desenho constitucional como algo sagrado, mas o problema é que esse desenho, na realidade do Brasil profundo, produz resultados perversos. Ele cria feudos políticos. Manter o sistema atual é aceitar a perpetuação de um ciclo onde recursos públicos são capturados por elites locais com baixíssima accountability. O dinheiro federal chega e simplesmente desaparece na teia do clientelismo, da compra de votos, dos empregos de cabide. A sua defesa da forma constitucional ignora a disfunção material que ela gera. A realidade exige uma solução estrutural, não apenas mais do mesmo. A gente não pode se esconder atrás da autonomia municipal para justificar um sistema que condena milhões de pessoas à dependência e ao subdesenvolvimento. Veja bem, você está culpando a ferramenta ao desenho constitucional quando o problema é o operador. Não adianta redesenhar o martelo se ninguém está sendo treinado ou fiscalizado para usá-lo corretamente. A falha não está no conceito de autonomia municipal, mas na falha crônica do Estado brasileiro em aplicar as leis que já existem e em responsabilizar os maus gestores. A sua proposta de fusão massiva ignora o movimento contrário, que é muito sintomático. Hoje, existem mais de 700 pedidos de distritos querendo se emancipar para virar novos municípios. E qual é o argumento deles? Quase sempre o mesmo. Nós arrecadamos impostos, geramos riqueza, mas não recebemos de volta os investimentos proporcionais da sede do município. Isso demonstra um desejo popular por mais e não menos autonomia local. Eles sentem que a centralização, mesmo no nível municipal, já os prejudica. Portanto, a solução não é eliminar a instância de poder mais próxima das pessoas, mas sim fortalecer os mecanismos de controle que já existem, os tribunais de contas, o Ministério Público, a CGU e, principalmente, a aplicação rigorosa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Punir quem desvia recursos é o caminho, não implodir a estrutura federativa. Mas esses mecanismos de controle que você cita se provaram insuficientes por décadas. Eles atuam a posteriori, depois que o dano já foi feito. O que a minha proposta ataca é a causa raiz, a falta de incentivos para uma boa gestão. A legitimidade da intervenção federal vem de um princípio básico de responsabilidade fiscal. Se a União é a principal fonte de recursos para a esmagadora maioria desses municípios, ela tem não apenas o direito, mas o dever de exigir que esse dinheiro se traduza em melhores serviços. Hoje, qual é o incentivo real de um prefeito de uma cidade pequena e dependente? A única obrigação dele é se reeleger. E como ele faz isso? Não é melhorando o saneamento, a nota do IDEB, que são projetos a longo prazo, é com a compra de votos, seja de forma direta ou através de favores, empregos na prefeitura, pequenos benefícios. A intervenção federal, ou a simples ameaça dela, com metas claras e objetivas, seria a ferramenta para quebrar essa lógica perversa. Ela forçaria o gestor a focar em resultados concretos. Se a União paga a conta, ela tem que poder cobrar a qualidade do serviço. É simples assim. Espere um pouco. A sua lógica do pagador tem um apelo, eu entendo, mas ela simplifica perigosamente a complexidade de uma federação. Quando você diz poder de intervir, a gente precisa ser clara sobre o que isso significa. Você está falando de substituir um prefeito e uma Câmara de Vereadores eleitos pelo povo por um burocrata nomeado em Brasília. Porque o mecanismo para isso é drasticamente diferente de simplesmente reter um repasse financeiro. São duas coisas muito distintas. O que você propõe é uma suspensão da democracia local. E vamos nos ater à legalidade, que não é um mero formalismo, é a regra do jogo. O artigo 35 da Constituição é cristalino. A intervenção é de competência estadual, não federal, e restrita a hipóteses taxativas. Não há ali qualquer menção a descumprimento de indicadores de desempenho. Para que a sua proposta fosse viável, precisaríamos de uma emenda constitucional que não apenas mudaria uma regra, mas alteraria a própria essência da federação. Isso abriria um precedente perigosíssimo. Imagine o poder que isso daria ao governo central. Qualquer prefeito de oposição poderia ser alvo de uma intervenção sob o pretexto de não cumprir uma meta arbitrária. A questão não é se a União paga a conta, mas se estamos dispostos a trocar o equilíbrio federativo e a soberania do voto local por uma promessa de eficiência que pode facilmente ser usada como arma política.
O risco político existe, não nego, mas ele precisa ser pesado contra a certeza da estagnação e do subdesenvolvimento que o modelo atual nos impõe. As consequências da inação são a perpetuação da pobreza. A longo prazo, os resultados da reforma seriam profundamente positivos. A fusão criaria municípios com maior escala, com mais capacidade técnica e de arrecadação própria, menos dependentes de Brasília. Unidades administrativas mais robustas são menos suscetíveis à captura por pequenas oligarquias. A vinculação de repasses a indicadores e a ameaça de intervenção como último recurso quebrariam a indústria da compra de voto. E isso forçaria uma mudança cultural na política local, de uma política de favores para uma política de resultados. A médio e longo prazo, isso permitiria o surgimento de uma verdadeira classe média em regiões historicamente deprimidas, o que, por sua vez, alteraria o perfil eleitoral do Brasil para melhor, com um eleitorado mais independente e exigente. Seria uma mudança geracional. É um remédio amargo, sem dúvida, mas para tratar uma doença crônica que está matando o potencial do país. Eu entendo a lógica da eficiência que você apresenta. É um apelo poderoso. A questão, para mim, é o preço que pagamos por essa suposta eficiência. O risco democrático que você admite de passagem é, na minha visão, o ponto central. As consequências que você descreve como positivas vêm com um custo altíssimo, o enfraquecimento da democracia e a perda de representatividade. A política municipal é a mais próxima do cidadão. Eu estive num desses pequenos municípios no sertão da Paraíba. A dependência do FPM é total. O prefeito me disse abertamente: sem o repasse a gente fecha as portas na terça-feira. Os problemas são imensos, mas ali as pessoas conhecem o vereador, encontram o prefeito na feira, cobram diretamente. Substituir essa dinâmica, por mais imperfeita que seja, por um interventor nomeado por um ministro em Brasília, a milhares de quilômetros de distância, é afastar as decisões da realidade local de uma forma brutal. Sua proposta trata o sintoma, que é a má gestão, com um remédio que mata o paciente, que é a democracia local. Ela parte de uma premissa tecnocrática de que Brasília sabe o que é melhor, ignorando as particularidades culturais, sociais, geográficas que justificam a existência de cada um desses municípios. A solução para a má gestão não pode ser a eliminação da política. Eu reitero que a atual pulverização de municípios fiscalmente inviáveis é um dos maiores entraves estruturais ao desenvolvimento brasileiro. É um sistema que drena recursos, alimenta a corrupção e perpetua a dependência. A coragem para implementar uma reforma administrativa profunda, mesmo que pareça um remédio amargo, é a única forma de romper com um ciclo vicioso que condena milhões de pessoas à pobreza e ao atraso. Precisamos de pragmatismo para resolver problemas reais e não nos apegarmos a estruturas que, por mais bem intencionadas que tenham sido na sua concepção, comprovadamente não funcionam como deveriam na prática. E eu concluo que, por mais graves e urgentes que sejam os problemas de gestão e corrupção municipal, a solução não pode ser um atalho que viole a estrutura federativa e autonomia local, que são pilares da nossa ordem constitucional e democrática. A defesa do Pacto Federativo, como previsto na Constituição de 1988, é a defesa da própria democracia brasileira em sua forma mais capilar. O caminho, embora mais longo e difícil, passa necessariamente pelo aprimoramento dos controles, pelo aumento da transparência e pela responsabilização efetiva dos gestores, não pela demolição da estrutura. Fica claro que a eficiência da gestão e a integridade da administração pública municipal são temas cruciais para o futuro do Brasil. Nossa divergência não está no diagnóstico do problema, mas fundamentalmente nos meios para alcançar a solução. Exatamente. De um lado, uma proposta de choque de gestão que prioriza a eficiência fiscal e os resultados, mesmo que ao custo de uma centralização de poder. Do outro, a defesa do arcabouço constitucional que aposta no fortalecimento dos mecanismos democráticos existentes. A reflexão que fica para o ouvinte é sobre os riscos e benefícios de cada caminho.